Pessoal, quem tem filho em casa, independente da idade, sabe que existem momentos onde precisamos o quê? Impor algumas regras para manter uma certa ordem. Mas dizer não para uma criança nem sempre é tão simples. Hoje eu recebo a especialista em educação infantil, a Marielle Marcioli, para a gente falar sobre esse assunto. Boa tarde, Marielle. Tudo bem contigo, linda? Tudo bem, Paty. Ótimo. Comentávamos aqui, nos bastidores, porque temos algumas vertentes do não. Não, tem que falar não. Não, eu falei não é não. Aí tem outras pessoas que, se eu falar não e traumatizar, aí a gente fica naquela linha tênue do que falar, como falar. E daí acaba que às vezes não sai o não, ou sai não demais, Marielle, é isso? É isso, mas no fim das contas é importante que nós digamos não para as nossas crianças, né? Tem uma comparação que eu gosto de fazer que acho que ilustra isso de uma maneira bem simples de entender, que é igual aquela árvore que está crescendo, né? Aquela árvore que está crescendo lá com um monte de galhos, tem galhos que estão mais frondosos e vão produzir bons frutos, tem uns galhos que já estão mais sequinhos, não estão tão bons assim, igual nas videiras, né? Quem é viticultor sabe, faz isso muito bem, né? Não entendo, mas a gente já ouviu falar, né? Então, se você vê que a videira está com um monte de galhos, aqueles galhos não vão produzir muito. Então, você precisa o quê? Podar os que estão mais fraquinhos para que os outros deem mais fruto. E é assim que funciona. Com a criança é assim também. Se a gente alimenta e diz que sim, e permite, e deixa, e oferece tudo que a criança tem vontade, porque eles têm vontades que muitas vezes são sem razão ainda, né? Eles querem qualquer coisa. Se a gente não poda algumas dessas coisas, a gente acaba tendo uma criança que não vai se desenvolver como deveria. Então, nós precisamos, por amor aos filhos, dizer não. Não é porque a gente não gosta da plantinha que a gente poda, é porque a gente quer que ela dê mais frutos. Tá, e daí temos alguns pais que pensam, mas se eu falar muito não, eu vou frustrar minha criança e vou causar trauma. Aí essa criança lá no futuro, ela vai ter traumas, e daí como é que vai ser isso? Porque a gente tem muito medo, a gente tem falado muito sobre traumas, né? Traumas de infância, traumas disso, traumas... Aí você fica com medo, agora que você tá criando filho, você fica, não quero traumatizar a minha criança. E agora, o que eu faço? Como que é essa linha do trauma com o não? Tem. Uma das correntes, né, em relação ao não é que você nunca deveria dizer não, porque isso traumatiza. Então, a gente deveria sempre procurar palavras substitutivas do não. Mas aí, muitos pais acabam entrando ali numa pira, né, de meu Deus, não posso nunca dizer não. Mas o que faz uma criança ficar com traumas não é a falta dos limites. É você impor esses limites de maneira agressiva, autoritária ou até abusiva, ou com violência, muitas vezes. Agora, se você é um pai, uma mãe presente, um pai, uma mãe que está olhando para o seu filho, que está entendendo o que é bom nele, que pode ser desenvolvido, e o que não está bom nele precisa ser podado para que dê mais frutos, por amor, você precisa dizer não, sabendo que isso não vai trazer trauma, isso vai trazer um bom desenvolvimento, é muito pelo contrário. Tá, mas e como falar esse não? Você já explicou pra gente que o não deve ser dito de forma agressiva ou no momento de raiva, algo nesse sentido. Mas e como então falar esse não se a criança às vezes quer algo que não dá, não é cabível para aquele momento? Sim, tem alguns pré-requisitos para que um não funcione. A primeira coisa é que ele seja coerente. Então, se hoje eu digo não, amanhã também tem que ser não. O grande problema da educação, e não só em relação ao não, Paty, em relação a muitas coisas na educação, é que os pais não educam por princípios, educam baseados no seu bom humor ou não. Então, hoje eu tô de boa. Nossa, hoje eu voltei do trabalho, fui promovido. Hoje eu fiquei sabendo que vou ter visita. Um amigo me mandou uma mensagem, tô animado. Então tá bom, pode pular no sofá, pode comer no chão, pode ficar na TV o dia inteiro. Ah, não, mas hoje eu tô desanimado, tô chateado, não dormi bem, tô com dor de cabeça. Não, hoje não pode pular no sofá, não pode comer no chão, não pode ver TV. Entende? Então, o não precisa ser coerente. Eu preciso pensar previamente o que é que eu vou dizer que sim e o que é que eu preciso dizer que não. Então, isso precisa ser, inclusive, acordado entre o casal, né? Quando os pais estão juntos educando o filho, é preciso que os dois combinem. E mesmo quando estão divorciados, né? Precisa também ter essa coerência, para que sempre sejam ditos os mesmos nãos. E ele tem que ser dito de forma calma e segura, com firmeza. Então, eu posso, sim, dizer para minha criança que ela não pode fazer algo, sem precisar ser agressivo, sem precisar gritar, inclusive. Mas eu tenho que sempre fazer da mesma forma. Tem diferença na forma de falar o não para as faixas etárias das crianças? Por exemplo, criança pequena, a criança ali que já está numa pré-adolescência, um adolescente.
sim, tem diferença, porque quanto menor a criança for, menos ela tolera esse não. Isso a gente sabe na prática, né? Eu tô com um pequenininho que tá com quase 2 aninhos, aquela fase incrível dos incríveis 2 anos, né? A adolescência da infância. Exato, é a adolescência da criança. Então, pra ele, se eu disser um não incisivo, assim, de forma desafiadora, acabou o mundo, né? Ele vai chorar, vai gritar. Então, com ele, eu preciso dizer um não, sendo não, mas conseguindo, logicamente, já distrair ele com alguma coisa, né? Quando é uma criança que já tem 4, 6, 8 anos, eu já posso dar um pouco mais de justificativas. Falar assim, filho, escuta, ó, agora é hora de dormir. Não dá pra você ficar mais tempo acordado. Não dá pra você assistir mais TV, porque você precisa dormir mais, precisa descansar. Amanhã cedo você tem aula. Então, agora desligou a TV. Pra uma criança de 2 anos, essa explicação já parou na primeira palavra. Quando você falou o primeiro não, ele já começou a chorar, não entendeu mais nada. Então, quanto menor a criança, mais eu preciso ajudar ela a lidar com a frustração, que vai ser consequência. E quanto maior a criança, mais eu posso exigir que ela se comporte melhor de acordo com esse não. E tá aqui um outro tema, né? Lidar com frustrações, né? Fica para um próximo dia. Mas isso é um motivo de muitos pais não dizerem não, porque não sabem o que fazer com aquela criança que tá frustrada depois, né? É, porque depois do não, claro que a criança, ela queria aquilo, vai frustrar. E daí? E outra coisa que às vezes pode acontecer. Falei o não, frustrou a criança, você vai lá, tá bom. Aí cai naquela coisa da coerência do... Exatamente, aí já era. Eu costumo dizer que para cada vez que você voltou atrás, porque a criança chorou, você vai precisar de outras 10 vezes ensinando o certo de novo para conseguir um dia voltar a ter obediência. Porque você falou que não, aí ele chorou, se jogou no chão e você deu, pronto, ele aprendeu que é assim que ele tem o que ele quer, né? Ai, daí não dá, né? Nossa, a gente pensa, mas é difícil, né? Criar, assim, é uma arte, é gostoso, a cada dia é um aprendizado diferente. Mas quando você se vê em algumas situações, assim, você pensa, e agora? Cadê o manual? Não vinha com o manual a criança? Não vinha junto? A cegonha não trouxe o manual da criança? Mas é isso, é a arte de ser mãe, de ser pai, de ser família. Marielle, minha linda, muito obrigada pela presença. Passa seu Instagram. Se alguém tiver alguma dúvida, tá querendo falar um não sabe como para as crianças, já entra em contato com você. Vai lá, o Instagram é Marielle Marcioli. Todo dia tem conteúdo novo lá para diversas faixas etárias. Inclusive, teve live sobre esse assunto também. Exato, tá lá no meu canal do YouTube também. Perfeito, linda. Obrigada mais uma vez. Até a próxima. Até.